Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Aprendizado de Máquinas. Olá, eu sou o professor José Avelino Placa e nós vamos iniciar hoje a videoaula número 3 de aprendizado de máquinas. O assunto hoje é aprendizado de regras. O professor José Avelino Placa é branco, de cabelo raspado e barba grisalhos, usa óculos e veste camiseta e terno pretos. Ele está em pé atrás de um púlpito. À direita dele, a projeção de slides. No primeiro, o nome da disciplina e o tema da aula, aprendizado de regras. A gente viu nas aulas introdutórias várias estratégias para aplicarmos algoritmos para resolver problemas de classificação, problemas de agrupamento, problemas de similaridade, onde eu tenho um grande conjunto de dados e eu quero realizar essas tarefas de uma maneira automática, que normalmente, né, o ser humano demoraria muito tempo para realizar. Nós estamos focando inicialmente nas tarefas de classificação. O que é uma tarefa de classificação? Eu tenho um conjunto de dados, de um dado problema, e eu quero obter as classes desse conjunto de dados. Isso, por exemplo, aplicado na área médica, significa eu ter um conjunto de atributos valores, que poderiam ser, por exemplo, indicações médicas, né, da saúde do paciente. Então, o paciente tem colesterol alto, sim ou não? O paciente tem histórico familiar da doença, sim ou não? E outras situações relacionadas à saúde do paciente que vai me indicar no final se ele tem uma determinada doença ou não tem. O tem a doença seria a classe positiva e o não tem a doença seria a classe negativa. Isso a gente pode aplicar em diversas áreas, né? A área financeira, para eu poder avaliar, dado um conjunto de atributos, se o meu cliente vai ter crédito ou não vai ter crédito e assim por diante. Um exemplo bem clássico, né, utilizado nessa área é um exemplo muito conhecido, né, que envolve condições climáticas e no final eu quero saber se a pessoa vai jogar tênis ou não vai jogar tênis. Então, se está sol, está chovendo, está ventando, eu jogo ou não jogo tênis. Jogar tênis é a classe positiva, não jogar tênis é a classe negativa. Esse exemplo a gente vai ver também na aula de hoje. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre aprendizado de regras, vamos falar de regras de decisão e árvores de decisão, que a gente já falou nas aulas anteriores, né? A gente vai ver que tem uma relação muito íntima com as regras de decisão. Vamos falar sobre o algoritmo de cobertura para identificação das regras, as duas estratégias clássicas para obtenção de regras, que é a estratégia top-down e a estratégia bottom-up, e aí os exemplos mais conhecidos de cada uma dessas estratégias, que é o algoritmo CN2 e o algoritmo AQ. E depois nós vamos fazer um resumo, né, sobre os principais pontos da aplicação de regras para problemas de classificação. Tá? Bom, o que é uma regra? Uma regra é uma implicação da forma se A, então B, né, onde eu tenho uma parte condicional e uma parte consequente. Essa parte condicional ela vai ser composta por expressões relacionais que vão relacionar os meus atributos com os respectivos valores que eles possam ter. Como que seria isso, né? Se eu estou pensando naquele exemplo do jogo, né, de jogar ou não jogar tênis, uma possibilidade seria, se o tempo é ensolarado e a umidade é menor ou igual a 75, então a consequência, né, é jogar tênis, ou seja, eu vou para a classe positiva, né, que seria, né, jogar tênis igual assim. Slide com o título Regras de Decisão e as informações. Uma regra de decisão é uma implicação da forma se A, então B. Parte condicional A, conjunção de condições. Cada condição é relação entre um atributo e valores. Relações: sinais de igual, diferente, menor que, menor igual, pertence, não pertence. Exemplo: atributo índice I igual V índice I, atributo índice I menor que V índice I, atributo índice I pertence ao conjunto underline valores, etc. Exemplo: tempo igual ensolarado circunflexo umidade, menor igual que 75, seta para a direita,
jogar igual sim. Parte consequente B, rotula os exemplos. Tal como nas árvores de decisão, o conjunto de regras é disjunto, FND. Regra índice 1 ou regra índice 2, ou reticências, ou regra índice N. É claro que todas essas regras, né, elas devem ser compostas de maneira que elas sejam disjuntas, né? Ou seja, né, não vai me acrescentar nada eu ter uma regra que seja a mesma, né, que uma regra que eu já tenha na minha base de dados, né? Se A ou B, então C, é a mesma coisa que se B ou A, então C, né? Então as relações, né, lógicas, né, devem ser observadas para que a gente não tenha conjunto de regras, né, que não acrescente nada à minha tarefa. Bom, a gente sabe, né, que as regras de decisão, né, elas estão intimamente ligadas à árvore de decisão. Eu posso representar tanto o meu conjunto de regras por árvore de decisão quanto por regras de decisão. Novo slide intitulado Regras de decisão e árvores de decisão. E com o texto: regras de decisão e árvores de decisão são bastante similares em sua forma de representação para expressar generalizações dos exemplos. Abaixo, à esquerda, uma árvore de decisão. Centralizada no topo, a questão Vou para a praia? Abaixo, retângulo azul com a questão Sol? Duas setas saem na diagonal para baixo. À esquerda, uma seta Sim. À direita, uma seta Não. A seta Sim indica outro retângulo azul com a questão Vento? A seta Não indica a frase Não vou para a praia. Do retângulo azul Vento, partem duas setas na diagonal para baixo. A seta da esquerda é Sim e indica a frase Não vou para a praia. A seta da direita é Não e indica a frase Vou para a praia. As setas têm marcações em amarelo com legendas que estão ao lado direito da árvore. Seta Não para a pergunta Sol é R1. Legenda: se Sol igual não, então não vou para a praia. Seta Não para a pergunta Vento é R2. Legenda: se Sol igual sim, circunflexo, vento igual não, então vou para a praia. Seta Sim para a pergunta Vento é R3. Legenda: se Sol igual sim, circunflexo, vento igual sim, então não vou para a praia. Então aqui nesse exemplo, né, eu tenho uma árvore de decisão que tem os atributos Sol e Vento, né, e eu quero saber se eu vou ou não vou à praia, né? Então logo no primeiro nó dessa árvore, né, se Sol igual a não, então eu já tenho uma regra não vou à praia, né, que seria a minha regra R1. E na medida que eu vou caminhando, né, na minha árvore, eu vou podendo identificar novas regras, né? E a gente está notando que sempre que eu chego numa folha da árvore, eu tenho uma nova regra. Então, se o Sol igual a sim e o vento igual a não, eu vou para a praia e aí eu tenho a minha segunda regra, né? Então, essa é a forma, né, que é utilizada pelos algoritmos, né, de gerar regras a partir de árvores de decisão. Tá? Um outro ponto importante com relação à árvore de decisão e regras de decisão é que, ao contrário das árvores de decisão, que elas cobrem todo o meu espaço amostral, o significa, né, todas as minhas possibilidades, as regras de decisão podem não cobrir todas as possibilidades, né? Slide com o título Regras de decisão e árvores de decisão. E o texto: ambas definem superfícies de decisão similares. As superfícies de decisão definidas pelas regras de decisão correspondem a hiperretângulos no espaço definido pelos atributos. Cada regra cobre uma região específica do espaço de instâncias. A união de todas as regras pode ser menor do que o universo. Regras são modulares e podem ser interpretadas isoladamente. Um gráfico com eixo horizontal idade e eixo vertical renda. Há 3 retângulos em tons de azul, com figuras geométricas coloridas dentro. Na área inferior esquerda, um retângulo azul escuro com 6 bolinhas verdes. Na área inferior direita, um retângulo azul bebê
com 5 triângulos vermelhos. Centralizado na parte superior, um retângulo azul claro com 4 triângulos vermelhos. Abaixo do gráfico, uma caixa de texto com o escrito Regiões não cobertas pelas regras. 3 setas amarelas partem da caixa de texto e apontam para espaços em branco entre os retângulos azuis do gráfico. Então, nesse exemplo aí, eu tenho algumas regras, né, que agrupa os meus elementos, o meu conjunto, né, de informações, né, que está relacionando idade e renda em 3 grandes grupos, né, ou 3 classes. Mas tem regiões do gráfico que não são cobertas pelas regras, né? Isso pode acontecer, e normalmente acontece, né, em situações reais, devido ao fato de eu não ter dados disponíveis, né, que cubram todos os exemplos. Mas se eu tiver os dados que cubram os exemplos que mais são frequentes, né, isso já vai ser o suficiente para que eu possa considerar aquele conjunto de regras, né? Um ponto importante também é que as regras, né, elas são de fáceis interpretação, né? É muito mais fácil, né, você explicar, né, através de uma regra de decisão do que, né, mostrar para o usuário, né, uma árvore de decisão, né, onde ele vai ter que fazer aquele percurso para poder entender o que está acontecendo e chegar na classe final. Então, a regra tem essa simplicidade, né, e ela é muito usada quando eu preciso explicar por que determinada decisão foi tomada. Tá? Bom, as árvores de decisão, né, significa então que se eu estou partindo de uma árvore de decisão, né, a partir de um determinado percurso, né, eu vou ter uma regra, né, como a gente viu, até chegar na folha, né? Eu posso ter tantas regras quanto são as folhas da minha árvore e muitas vezes eu vou precisar utilizar alguns algoritmos para otimizar esse conjunto de regras, para não ficar com um conjunto de regras muito grande, porque isso implica, né, num custo computacional maior, né? Meu algoritmo vai ter que processar mais possibilidades, né, e obviamente ele vai demorar mais, né? E nesse processo de otimização, né, a gente procura identificar regras que possam ser eliminadas, né, mantendo um grau de assertividade razoável, né, com o conjunto de regras, né, que ficam restando depois dessa eliminação, né? Então, muitos algoritmos têm ainda essa fase para poder fazer essa parte de otimização do meu conjunto de regras. Bom, o algoritmo de cobertura é bastante simples, né? Ele está em alto nível aqui, né? Mas para passar a ideia de como que eu extraio uma regra dentro do meu conjunto de regras, né? O algoritmo tipicamente, né, vai procurar regras, né, no formato, né? Se o atributo I igual ao valor J e o atributo J igual ao valor K, então eu tenho a classe Z como consequente. Então, eu vou partir inicialmente do meu conjunto de regras vazio, né? E vou identificar todas as classes possíveis que eu tenho no meu conjunto amostral e para cada uma dessas classes eu monto uma nova regra, né? Acrescento essa regra ao meu conjunto de regras e uma vez que essa regra ela já foi identificada, todos os exemplos cobertos por essa regra já não me interessam mais. Então, eu elimino esses exemplos e retorno no meu loop para poder identificar novas regras. Então, assim, eu parto de um conjunto de regras vazio, né, e vou identificando cada uma das regras que vão compor aquele meu exemplo, né, aquele meu conjunto de dados, né? No slide Algoritmo de cobertura, as informações. Tipicamente, o algoritmo procura regras da forma se atributo índice I igual valor índice J e atributo índice L igual valor índice K, então classe índice Z. Abaixo, um exemplo. Entrada. Um conjunto de treinamento D igual, abre chave, abre parêntese, X índice I, vírgula, Y índice I, fecha parêntese, vírgula, I igual 1, vírgula, reticências, vírgula, N, fecha chave. Saída, um conjunto de regras. Regras. 1. Regras, seta para a esquerda, abre e fecha chaves, ponto e vírgula. 2. Seja Y o conjunto das classes em D,
ponto e vírgula. 3. Seja cada y índice I pertencente a y, faça. 4. Repita. 5. Regra igual, aprende underline, uma underline regra, abre parêntese, D, vírgula, y índice I, fecha parêntese, ponto e vírgula. 6. Regras, seta para a esquerda, regras, união, regra entre chaves. 7. D, seta para a esquerda, remove exemplos cobertos pela regra em D, ponto e vírgula. 8. Até não haver exemplos de y, índice I, ponto e vírgula. 9. Fim. 10. Retorna, dois pontos, regras, ponto e vírgula. Fonte, Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina, Facelli et al. Para fazer isso, existem duas estratégias básicas que a gente vai ver na aula de hoje, que é a estratégia top-down, né, onde eu inicio da regra mais geral, ou seja, uma regra que não tem condição nenhuma e abarca todo o meu conjunto de exemplos que eu quero abarcar. E a partir daí, nós vamos acrescentar as condições, as restrições, né, para que a gente possa ter uma regra que identifique as classes que eu desejo com a menor taxa de erro possível. E a estratégia bottom-up é o contrário. Eu escolho uma regra específica, em geral aleatoriamente, e a partir dali eu vou caminhando ao contrário para eliminar as condições daquela regra, para ver se eu mantenho uma taxa de assertividade, né? Uma taxa, né, de erro, né, daquela regra que seja aceitável. Né? Algumas indicadores, né, e métricas vão ser bastante recorrentes para essas estratégias. Então, a gente vai ter o N-cover, que significa o número de exemplos coberto pela regra, né? Lembrando que eu vou ter um conjunto de regras, um conjunto de exemplos, que são todas as possibilidades da minha massa de dados, né, os valores, né, dos meus atributos, né, para uma dada situação, e nem sempre, né, eu vou ter, para cada regra, vai cobrir apenas uma quantidade limitada de exemplos. Então, o N-cover vai me indicar essa quantidade de exemplos para cada regra. O N-correto é uma variável que vai me indicar o número de exemplos cobertos pela regra que foram classificados corretamente, né? Eu vou ter exemplos positivos e exemplos negativos. Os exemplos positivos é o que me interessa. A cobertura é dada com o N-cover dividido por N, né? Ou seja, N-cover pelo total, né, de exemplos, e a taxa de acerto é definida como o N-correto dividido pelo N-cover. São indicadores que muitos algoritmos vão utilizar para poder escolher entre várias possibilidades qual a regra que melhor vai atender. A estratégia top-down, como a gente já falou, ela é implementada pelo algoritmo CN2 e vai usar uma função de entropia para avaliar o quanto que aquela regra está atendendo aquele problema que se propõe a resolver. E a estratégia bottom-up utiliza o algoritmo AQ e vai usar uma função de avaliação dada por essa fórmula, né, que pega o N correto mais 1 dividido por N-cover mais K. No slide Estratégias, 2 tópicos. Top-down. Inicia a busca da regra mais geral. Chaves, seta para a direita, classe. E aplica operadores de especificação, acrescentando condições à parte condicional da regra, orientada pelo modelo. Bottom-up. Começa pela regra mais específica. É escolhido um dos exemplos aleatoriamente, o que implica restrições em todos os atributos, e aplica operadores de generalização, removendo restrições, orientada a dados. Abaixo, caixas de texto azuis com as informações sobre qualidade de uma regra. N-cover, número de exemplos cobertos pela regra. Cobertura, definida como N-cover/N. N-correto, número de exemplos cobertos pela regra corretamente classificados por ela. Taxa de acerto, definida como N-correto/N-cover. Na sequência, 2 esquemas com caixas de texto azuis e setas amarelas. Top-down, seta para a direita, algoritmo CN2, seta para a direita,
função de avaliação igual F entropia entre parênteses. Bottom up, seta para a direita, algoritmo AQ, seta para a direita, função de avaliação igual AQ igual N correto mais 1 sobre N cover mais K. Bom, vamos ver a implementação desses algoritmos. No algoritmo top-down, então, eu parto, né, de uma regra vazia, né? Então, inicialmente, o meu conjunto de regras abarca todo o meu conjunto de classes. Eu vou usar uma variável para indicar qual é a melhor regra avaliada dentre as possibilidades. E aí eu vou acrescentando condições, já que eu não tinha consequente nenhum, né? Tipo de uma regra onde o lado do consequente, né? O lado do C está vazio, né? Eu vou acrescentando condições e avaliando se aquela condição me traz um resultado com uma taxa de acerto melhor do que eu tinha. Então, com isso, eu vou montando as minhas regras a cada vez que eu acrescento uma condição e comparo com a minha taxa de acerto, né? Uma vez que aquela regra atende aquela condição, né, de ter uma taxa de acerto melhor, eu acrescento aquela regra ao meu conjunto. Então, eu parto de um conjunto de regras vazio e vou acrescentando, né, a cada interação do meu loop, novas regras. Né? No slide algoritmo top-down, um exemplo. Entrada. Um conjunto de treinamento D igual, abre chave, abre parêntese, X índice I, vírgula, Y índice I, fecha parêntese, vírgula, I igual 1, vírgula, reticências, vírgula, N, fecha chave. Y, dois pontos, classe da regra. Saída. Regra. Uma regra de classificação. 1. Seja AVS, o conjunto de atributo underline valores em D, ponto e vírgula. 2. Regra. Seta para a esquerda, abre e fecha chaves, ponto e vírgula. 3. V. Seta para a esquerda, avalia, abre parêntese, regra, vírgula, D, vírgula, Y, fecha parêntese, ponto e vírgula. 4. Melhor. Seta para a esquerda, V, ponto e vírgula. 5. Continua. Seta para a esquerda, verdadeiro, ponto e vírgula. 6. Enquanto. Continua, faça. 7. Continua. Seta para a esquerda, falso, ponto e vírgula. 8. Para cada AV índice I, pertencente a AVS, faça. 9. VAL, seta para a esquerda, avalia, abre parêntese, regra união AV índice I, vírgula, D, vírgula, Y, fecha parêntese, ponto e vírgula. 10. Se VAL menor que melhor, então 11. Melhor, seta para a esquerda, VAL, ponto e vírgula. 12. Conde, seta para a esquerda, AV índice I, ponto e vírgula. 13. Continua, seta para a esquerda, verdadeiro, ponto e vírgula. 14. Fim. 15. Fim. 16. Se continua, então 17. Regra, seta para a esquerda, regra união conde, ponto e vírgula. 18. Fim. 19. Fim. 20. Retorna, dois pontos, regra, ponto e vírgula. Fonte, inteligência artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina. Facelli et al. No algoritmo bottom-up, eu parto de uma regra específica, normalmente escolhida aleatoriamente, então essa regra já vai vir com uma série, né, de condições, né, na minha parte condicional, né, e eu também vou usar uma variável de avaliação, aonde eu vou entrar num loop e vou retirando essas condições e vendo se a minha taxa de acerto da regra continua sendo razoável, até eu chegar no limite aonde, obviamente, eu não vou mais retirar condição nenhuma e eu mantenho, então, né, aquela regra que era uma regra mais específica, né, e eu vou obtendo as regras mais genéricas, né, que vão poder ser aplicadas a outros tipos de exemplos, evidentemente. Slide com o título Algoritmo Bottom-Up e um exemplo. Entrada.
um conjunto de treinamento D igual, abre chave, abre parêntese, X índice I, vírgula, Y índice I, fecha parêntese, vírgula, I igual 1, vírgula, reticências, vírgula, N, fecha chave. Y, classe da regra. Saída, regra, uma regra de classificação. 1. Escolhe, aleatoriamente, um exemplo da classe Y em D, ponto e vírgula. 2. Seja regra o conjunto de atributo underline valor desse exemplo, ponto e vírgula. 3. V, seta para a esquerda, avalia, abre parêntese, regra, vírgula, D, vírgula, Y, fecha parêntese, ponto e vírgula. 4. Melhor, seta para a esquerda, V, ponto e vírgula. 5. Continua, seta para a esquerda, verdadeiro, ponto e vírgula. 6. Enquanto continua, faça. 7. Continua, seta para a esquerda, falso, ponto e vírgula. 8. Para cada AV índice I, pertencente à regra, faça. 9. VAL, seta para a esquerda, avalia, abre parêntese, regra, barra invertida, AV índice I, vírgula, D, vírgula, Y, fecha parêntese, ponto e vírgula. 10. Se VAL menor que melhor, então 11. Melhor, seta para a esquerda, VAL, ponto e vírgula. 12. Conde, seta para a esquerda, AV índice I, ponto e vírgula. 13. Continua, seta para a esquerda, verdadeiro, ponto e vírgula. 14. Fim. 15. Fim. 16. Se continua, então. 17. Regra, seta para a esquerda, regra barra invertida, conde, ponto e vírgula. 18. Fim. 19. Fim. 20. Retorna, regra. Fonte: Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina. Facelli et al. Então, só para a gente ver como que é o funcionamento dessas estratégias, na estratégia top-down, eu estou com o meu conjunto de regras geral vazio. Então, eu vou adicionar restrições a cada momento, a cada passo, né, para restringir, né, a quantidade de exemplos abarcados. Como eu não tenho restrição nenhuma, todos os exemplos ali são válidos, mas eu quero agrupar as classes, né, dos exemplos positivos e dos exemplos negativos. Novo slide com o título Estratégia Top-Down e o texto: começar com a regra mais geral, vazia. Repetidamente, adicionar restrições ao antecedente usando características que eliminem o máximo de negativos enquanto mantém o maior número de positivos. Parar quando somente positivos estiverem cobertos. Abaixo, um gráfico com eixo horizontal X e eixo vertical Y. Espalhados pelo primeiro quadrante, vários sinais de subtração azuis e de soma vermelhos. Na sequência, uma reta horizontal verde, nomeada Y maior que C índice 1, surge no gráfico, no meio do eixo Y. Então, eu acrescento uma primeira condição, por exemplo, né, que seria essa variável aí, Y maior que C1, isso já vai dividir o meu espaço amostral, né, em duas regiões. Acrescento uma segunda condição, né, eu já vou dividir agora o meu espaço amostral em 4 regiões. Uma reta vertical verde surge um pouco antes da metade do eixo X. Na sequência, uma reta horizontal verde, nomeada Y menor que C índice 3, surge no gráfico, na altura de 3/4 do eixo Y. E acrescento mais uma condição, vou restringindo o meu espaço amostral, né? Claro que essas condições elas vão ser adicionadas de maneira a sempre minimizar a minha taxa de erro, né? De forma que agora eu tenho aqui uma regra, né, que identificou aquele conjunto, né, formado pelos exemplos positivos bem ao centro, né, do meu gráfico, e essa regra, então, é uma regra agora que eu vou poder utilizar dentro do meu conjunto de regras. Uma reta vertical verde surge um pouco à frente da metade do eixo X. Esta reta, com as demais retas verdes horizontais e verticais, formam, no primeiro quadrante, uma matriz com 3 linhas e 3 colunas.
Os sinais de subtração e de soma ficam separados em linha 1, coluna 1, um sinal de menos. Linha 1, coluna 2, dois sinais de menos. Linha 1, coluna 3, vazio. Linha 2, coluna 1, três sinais de menos. Linha 2, coluna 2, 7 sinais de mais. Linha 2, coluna 3, 2 menos. Linha 3, coluna 1, 5 menos e 3 mais. Linha 3, coluna 2, 6 menos. Linha 3, coluna 3, 5 menos e 3 mais. Então, a estratégia top-down, ela funciona exatamente dessa maneira, né? Onde eu vou acrescentando as condições até restringir no meu conjunto de regras e poder ter uma regra que represente de uma maneira, né, boa, né, o melhor possível, né, aquele conjunto de exemplos. Na estratégia bottom-up, eu vou partir de uma regra específica e vou relaxar as minhas restrições para ver se eu consigo uma regra mais geral que também atenda. Novo slide com o título Estratégia Bottom-up e o texto: começar com a regra mais específica, por exemplo, uma instância aleatória. Repetidamente, remover restrições do antecedente para cobrir mais positivos. Parar quando a generalização começar a cobrir negativos. Abaixo, um gráfico de eixo horizontal X e eixo vertical Y. Espalhados pelo primeiro quadrante, sinais de menos azuis e sinais de mais vermelhos. Na sequência, um quadrado verde surge um pouco acima do centro do quadrante e engloba 4 sinais de mais. Então, eu vou começar, por exemplo, com uma regra que chegue até esses exemplos indicados no quadradinho verde, né? Eu vou relaxando as restrições e eu vou aumentando a minha abrangência. Quando eu faço isso, eu acabo errando em alguns casos, né? Como nesse exemplo aí, né, eu tenho exemplos positivos e exemplos negativos. Se a gente contar aí, eu vou ter 8 exemplos positivos e 6 negativos, né? Então, eu vou ter que ver se essa taxa de erro é uma taxa de erro aceitável, né? Eu vou acertar 8 vezes, mas vou errar 6, tá? O quadrado é ampliado para um retângulo verde que engloba, além dos 4 sinais positivos, mais 4 sinais de mais e 6 sinais de menos. Novo slide com o título Exemplo CN2 e uma tabela com 6 colunas: dia, aspecto, temperatura, umidade, vento e jogar tênis. As 14 linhas são preenchidas com as combinações. Dia 1. Aspecto sol, temperatura quente, umidade elevada, vento fraco, jogar tênis não. Dia 2. Aspecto sol, temperatura quente, umidade elevada, vento forte, jogar tênis não. Dia 3. Aspecto nuvens, temperatura quente, umidade elevada, vento fraco, jogar tênis sim. Dia 4. Aspecto chuva, temperatura ameno, umidade elevada, vento fraco, jogar tênis sim. Dia 5, aspecto chuva, temperatura fresco, umidade normal, vento fraco, jogar tênis sim. Dia 6, aspecto chuva, temperatura fresco, umidade normal, vento forte, jogar tênis não. Dia 7, aspecto nuvens, temperatura fresco, umidade normal, vento fraco, jogar tênis sim. Dia 8, aspecto sol, temperatura ameno, umidade elevada, vento fraco, jogar tênis não. Dia 9, aspecto sol, temperatura fresco, umidade normal, vento fraco, jogar tênis sim. Dia 10, aspecto chuva, temperatura ameno, umidade normal, vento forte, jogar tênis sim. Dia 11, aspecto sol, temperatura ameno, umidade normal, vento forte, jogar tênis sim. Dia 12, aspecto nuvens, temperatura ameno, umidade elevada, vento forte, jogar tênis sim. Dia 13, aspecto nuvens, temperatura quente, umidade normal, vento fraco, jogar tênis sim. Dia 14, aspecto chuva, temperatura ameno, umidade elevada, vento forte, jogar tênis não. Ao lado direito da tabela, as informações.
O objetivo é encontrar uma regra para joga igual sim. Neste exemplo ilustrativo, vamos usar como função de avaliação de hipóteses a taxa de erro. Obviamente, queremos minimizar essa função. A procura começa com a regra mais geral. Chaves, seta para a direita, sim. A regra não tem restrições, ou seja, tudo é da classe sim. A taxa de erro é de 5/14. Só para a gente ver a aplicação dessas estratégias, né, no algoritmo CN2, aquele nosso velho exemplo, né, do jogar tênis, não jogar tênis, eu tenho 14 exemplos, né? E o objetivo é eu saber se eu jogo ou não jogo tênis. Se chega mais um exemplo, diferente dos que está aqui, eu preciso que o meu algoritmo classifique em jogar ou não jogar, indique, né, para a pessoa se ela deve jogar ou não jogar, né? E assim a gente vai ter que usar uma função de avaliação em função da taxa de erro e, obviamente, para minimizar essa taxa de erro, né? Então, no algoritmo CN2, a gente vai começar com a regra mais genérica, ou seja, não tem condição nenhuma e eu tenho a classe sim. Bom, se a gente contar aí, né, a classe sim vai ter uma taxa de erro de 5 em 14. Por quê? Porque tem 5 exemplos que é não jogar tênis nos 14. Então, se eu usasse essa regra geral, eu ia errar 5 vezes, né? A regra geral seria sempre jogo tênis. Não, tem 5 casos aí que eu vou errar, porque em 5 casos eu não devo jogar tênis. Então, como que vai funcionar o algoritmo CN2? Ele vai acrescentar as restrições. Então, eu posso começar com o atributo tempo. O tempo pode ser ensolarado, nublado ou chuvoso. Bom, se o tempo for ensolarado, em 3 casos eu vou acertar o sim, né? De todos os exemplos onde o tempo é ensolarado, que eu tenho 5 exemplos onde essa condição aparece, em 3 deles eu devo jogar tênis. Então, eu acertei 3 vezes. No tempo nublado, eu vou ter essa taxa de 9 em 4. E no tempo chuvoso, eu vou ter 2 em 5, né? Bom, o que vai acontecer? Aliás, perdão, no tempo nublado, igual assim, eu vou ter 0 em 4. Ou seja, eu não vou errar nenhuma vez. Sempre que o tempo for nublado, eu devo jogar tênis. Então, eu encontrei uma regra com uma taxa de erro mínima. Então, opa, essa regra já me serve. Essa regra já vai entrar no meu conjunto de regras e eu elimino os exemplos, né, que essa regra abarca, porque eles já não vão me servir de nada, e retomo o processamento do algoritmo. Então, vocês viram que é bem simples, né, a aplicação do algoritmo CN2. Né? Eu encontrei a regra com a menor taxa de erro, ela já vai para o meu conjunto de regras, elimino aqueles exemplos e retorno no loop. Slide intitulado Exemplo CN2 e com o texto: introduzindo uma restrição, o conjunto de hipóteses é: como foi encontrada uma regra com taxa de erro 0, tempo igual nublado, seta para a direita sim, o processo de encontrar uma regra termina. O algoritmo de cobertura remove os exemplos cobertos pela regra 2 e retorna ao processo de encontrar uma nova regra a partir do subconjunto de exemplos. No lado esquerdo do slide, uma lista. Atributo tempo. Tempo igual ensolarado, seta para a direita, sim. Entre parênteses, 3/5. Tempo igual nublado, seta para a direita, sim. Entre parênteses, 0/4. Tempo igual chuvoso, seta para a direita, sim. Entre parênteses, 2/5. Atributo temperatura. Temperatura igual quente, seta para a direita, sim. Entre parênteses, 3/4. Temperatura igual fresco, seta para a direita, sim, entre parênteses, 1/6. Temperatura igual frio, seta para a direita, sim, entre parênteses, 1/4. Atributo umidade. Umidade igual alta, seta para a direita, sim, entre parênteses, 3/7. Umidade igual normal, seta para a direita, sim, entre parênteses, 2/7. Atributo vento. Vento igual sim, seta para a direita, sim, entre parênteses, 3/6. Vento igual não, seta para a direita, sim, entre parênteses, 2/8. No canto inferior direito do slide, a tabela do slide anterior com as linhas dos dias 3, 7, 12 e 13 cobertas por uma faixa azul. Por
caso do algoritmo AQ, ele é um pouco mais complexo, né? Ele vai usar uma função de avaliação um pouco mais complexa, onde eu vou aplicar essa função de avaliação para cada uma, iniciando para a regra escolhida, né, aleatoriamente específica, e depois eu vou relaxando essa condição e avaliando a minha taxa de erro em cada uma dessas condições. No slide com o título Exemplo, AQ, o texto. O algoritmo AQ segue uma estratégia bottom-up. A procura é efetuada do mais específico para o geral. Para construir uma regra para uma classe, o ponto de partida é um exemplo dessa classe. O operador de generalização remove condições da regra atual. No caso do sistema AQ, a função de avaliação é fórmula delta minúsculo S entre parênteses igual φ maiúsculo, abre parêntese, P índice 1, vírgula, P índice 2, vírgula, reticências, vírgula, P índice K, fecha parêntese, menos P índice L vezes φ maiúsculo, abre parêntese, P índice 1L, vírgula, P índice 2L, vírgula, reticências, vírgula, P índice KL, fecha parêntese, menos P índice R, vezes φ maiúsculo, abre parêntese, P índice 1R, vírgula, P índice 2R, vírgula, reticências, vírgula, P índice KR, fecha parêntese. Abaixo, uma árvore com itens dentro de retângulos e com anotações sobre AQ ao lado. No topo, nublado, quente, alta, não, seta para direita, joga, igual, sim. AQ igual 0,666. Um sim, 0 não. Entre colchetes, 1,0. 4 linhas ramificam para baixo, onde há 4 elementos, aqui numeradas de 1 a 4, da esquerda para a direita. Caixa 1. Linha em branco, quente, alta, não. AQ igual 0,5. Entre colchetes, 1,1. Caixa 2. Nublado, linha em branco, alta, não. AQ igual 0,666. Entre colchetes, 1,0. Caixa 3. Nublado, quente, linha em branco, não. AQ igual 0,75. Entre colchetes, 2,1. Caixa 4. Nublado, quente, alta, linha em branco. AQ igual 0,666. Entre colchetes, 1,0. Abaixo da caixa 3, nublado, quente, linha em branco, não. 3 linhas levam a 3 elementos. À esquerda, linha em branco, quente, linha em branco, não. AQ igual 0,6. Entre colchetes, 2,1. Ao centro, nublado, linha em branco, não. AQ igual 0,75. Entre colchetes, 2,0. À direita, nublado, quente, linha em branco, AQ igual 0,75. Entre colchetes, 2,0. Abaixo do elemento central, 2 linhas levam a 2 elementos. À esquerda, linha em branco, não. AQ igual 0,73. Entre colchetes, 7,2. À direita, nublado, linha em branco, AQ igual 0,83. Entre colchetes, 4,0. Abaixo do elemento à direita, uma linha leva ao último elemento. Linha em branco, AQ igual 0,625. Entre colchetes, 9,5. Fonte: Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina. Facelli et al. Tá? Bom, finalmente, né, um resumo, né, do que a gente viu na aula de hoje, né, eu ainda posso me deparar com algumas situações que necessitarão ser tratadas, né? A primeira é, eu tenho um conjunto de regras, mas nenhuma dispara, dado meu conjunto de dados de entrada. Uma solução disso seria eu criar uma regra, né, para que ela dispare automaticamente, para que eu possa
ter possibilidade de avaliar as demais regras. A outra situação é que ou eu tenho uma única regra que dispara ou mais que uma. Quando eu tenho mais que uma, eu tenho que escolher qual a regra que eu vou utilizar. Muitos algoritmos utilizam priorização de regras, né? Então eu tenho a regra prioritária, se empatar vai ela, né? E outros utilizam a estratégia de ter a regra mais longa, né? Que tem mais condições, como a regra que teria mais probabilidade, né, de encontrar uma taxa de acerto nesse sentido. Slide com o título Aplicando Regras, seguido de tópicos e textos. Situações particulares. Nenhuma regra dispara. Apenas uma regra dispara. Ou mais que uma regra dispara. O primeiro caso pode ser evitado, acrescentando uma regra sem parte condicional e cuja conclusão seja, por exemplo, a classe majoritária. Se mais que uma regra dispara, podemos ter situações de conflito. As soluções mais usuais para esses casos consistem em ordenar as regras por prevalência ou qualquer critério de mérito. Enquanto o método top-down gera regras ordenadas pela ordem em que são induzidas, o método bottom-up gera um conjunto não ordenado de regras. Na aplicação do conjunto de regras a exemplos não classificados, há duas estratégias básicas. No caso de conjuntos ordenados de regras, cada exemplo é classificado pela primeira regra, cuja parte condicional é satisfeita. Neste contexto, é frequente adicionar uma regra default sem parte condicional, que se aplica quando nenhuma das regras dispara. Como vimos, o algoritmo de cobertura termina quando existem apenas exemplos de uma classe. A regra default tem como conclusão essa classe. No caso de conjuntos de regras não ordenadas, todas as regras cuja parte condicional é verificada são utilizadas para classificar o exemplo, tipicamente por votação ponderada pela qualidade da regra. Bom, chegamos ao final da aula de hoje. Até a próxima aula. Sobre fundo branco, dois retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição. Núcleo de Acessibilidade Flix. Roteiro Ana Rafaela Chanes. Revisão Keiko Trida. Consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro. Narração Valéria Grilo. univesptv.com.br